tem uma afirmação do Perry Anderson que é muito importante, que diz: quando finalmente a esquerda chegou ao governo, tinha perdido a batalha das ideias. Hegemonia, no sentido gramsciano, é isso, quando mesmo aqueles que são vítimas ou são adversários incorporam os teus valores. Então, esse é o elemento decisivo. No Brasil e fora do Brasil, a disputa fundamental é ideológica, é de valores. Mesmo onde nós avançamos, como no Brasil, Argentina, Venezuela, não conseguimos construir ainda uma ideologia, quase perdemos a eleição por causa dessas coisas. A nossa esfera é a esfera pública, em que o fundamental não é o consumidor, é o cidadão. O fundamental não é a mercadoria, é o direito. Então, o que pode ter de socialismo, de anticapitalismo aí? O fortalecimento da esfera pública. A esfera pública tem embrionariamente um elemento anticapitalista, porque ela favorece o direito e não o poder de compra, o cidadão e não o consumidor. Cria espaços territoriais de direitos públicos, etc. Nós estamos criando embrionariamente um elemento anticapitalista. Mas esse é o embrião que eu diria que articula neoliberalismo, pós-neoliberalismo e socialismo. Fortalecimento da esfera, sobretudo porque a nossa via estratégica hoje não é a luta armada. Ela é justa, mas ela é ineficiente. Desde os anos 60, da necessidade de termos um partido que efetivamente tivesse no escopo, no horizonte, né, o socialismo. Nós não estamos numa política de via chinesa, via castrista, luta armada. Não é. Qual é a nossa estratégia? Dizer, a nossa estratégia é de uma democratização profunda. Todos nós somos a favor da reforma política. Não é? Por quê? Porque nós estamos de cor, sabemos de cor e salteado que esse sistema que está aí foi feito para liquidar com o partido da esquerda. Eu não entendo que a saída para a nossa estratégia política ou de longo prazo seja nós voltar à austeridade fiscal, ao ajuste fiscal. Quer dizer, essas palavras e esses conceitos e essas políticas não fazem parte da nossa história. Qual é o problema? Nós vamos ficar discutindo se o superávit é 1%, 2%, 3%? Mas que isso? Em que lugar do mundo isso tem importância? Isso só tem importância aqui para o globo, para o valor econômico, para essa turma que vive do rentismo. Não é o nosso, não é o nosso critério. Que eu queria chamar a atenção, tá? Que há uma ruptura do monopólio das esquerdas nesse país hoje, no nosso intervalo do tempo, com relação às ruas. Uma semana muito dura para nós. A perda do Eduardo Galeano e a prisão do nosso Vacari. Eu não quero deixar de passar em branco isso, porque... Mas nós, governo e partido, sem dúvida nenhuma, nesse tempo, abrimos mão de uma tarefa fundamental, que era exatamente a tarefa do debate, da qualificação das pessoas e da comunicação de massa, que essa sim poderia fazer um instrumento fundamental para essa tal de estratégia de maiorias, ou seja, de discussão dos nossos valores. Quando eu me insurjo contra a condenação desse ou daquele no partido, quando eu fui contra, e quero dizer publicamente isso aqui, que o Vacari abrisse mão da tesouraria do partido, é porque eu acho que o negócio não é esse. Não é com moralismo que nós vamos mudar essa questão, porque nós, de fato, fomos levados de alguma forma e tragados, quero insistir, coletivamente, por um conjunto de valores dominantes. Sinceramente, eu não vejo outro caminho. E quero insistir, o caminho não é o moralismo, é uma ética de acordo com o nosso projeto, a nossa necessidade de retomarmos, de fato, a nossa ousadia na questão da comunicação. Eu não acho que a gente tem que perder tempo em fazer um debate sobre o negócio de mudança de lei. Podemos fazer mudança. O problema não é esse. Eu estou lá em Brasília desde 2003 e assisti, só no nosso governo, o crescimento das redes de comunicação que gente que não tem nada a ver com o governo foi fazendo. Vou citar dois exemplos. O exemplo da Igreja Católica e das igrejas evangélicas. Enquanto a gente ficou de braço cruzado, o nosso governo foi fazendo concessões, e tinha que fazer, porque chegavam as demandas lá. E nós ficamos de qual tamanho?
A nossa imprensa sindical, a nossa imprensa... Eu não falo de imprensa partidária, eu falo de iniciativas que podem ser tomadas, que devíamos tomar, mas que podemos ainda tomar. Queria insistir, pelo amor de Deus, nisso. A gente governa nosso país, né, já há 15 anos, e se a gente for olhar, realmente nós não disputamos a consciência do povo brasileiro. Concluindo. Ainda não consegue apontar o link de ligação do nosso processo de construção política com a real condição e situação do exército de negros e pardos que compõem a sociedade brasileira. Que é um feminismo que é anticapitalista, ele é antirracista. Ele é antirracista e, portanto, ele é antineoliberal, e a gente entende que não existe feminismo sem o socialismo. Portanto, eu entendo que, para a compreensão da crise que nós vivemos, a crise do partido, no partido, nós precisamos renovar internamente a nossa agenda feminista. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Que, para poder cair nesse imbróglio e optar pelo governo de coalizão, a gente teve que abrir mão, né, do discurso de classe. Em determinados momentos, a gente não coloca a luta de classes na rua. A gente não coloca a discussão ideológica. O que salvou o Lula em 2005 foi justamente isso. A direita começou a pressionar, o Lula fez uma plenária com 5.000 dirigentes sindicais no Juventus, colocou a luta de classes na rua, eles desistiram da ideia do impeachment, vamos sangrar, e a gente ganhou a eleição do mesmo jeito. Fica fazendo coalizão lá em cima, fica fazendo acordo com o Levi, fica fazendo acordo para aumentar a taxa de juros, e não houve a militância do partido. Não propõe a reforma dos meios de comunicação. O que o Paulo Bernardo está fazendo sentado em cima do projeto da reforma? Por que não faz a reforma política? Vai ser lamentável a gente terminar o nosso governo sem a reforma política. Porque nós estamos indo para o matadouro, nós estamos sacrificando os nossos principais dirigentes, e se a gente não fizer a reforma política e uma hora a direita ganha a eleição, não mudou nada esse país. Eles vão passar régua em tudo que a gente fez e tudo vai continuar igual. Essa história que o Brasil está maduro, está amadurecido, que a democracia... Isso é papo. Isso só serve para a direita dizer, nós estamos tão amadurecidos que tanto faz você votar no Aécio ou na Dilma. O país vai continuar democrático. Alianças, companheirado. Nós temos alianças para quê? Para ajudar a aprovar os projetos que nós queremos. Se não temos o apoio do projeto, qual a possibilidade de por que não romper? Tirar os ministros que são da aliança, que é a direita, e botar o pessoal nosso para tocar isso daí. Segundo ponto, patrocínio, comunicação, Gilberto. Gilberto fez a pergunta, o que fizemos? E Gilberto respondeu, não fizemos. E não fizemos mesmo. Pergunta que eu faço, há ainda a possibilidade de fazer alguma coisa depois de 2007, antes de 2022, mudando, retirando o patrocínio das principais empresas, da empresa de comunicação, das empresas que têm mais influência no país. E passar, por exemplo, João Cardoso, para a gente fazer um jornal lá em Mariporã, patrocina os jornais do serviço, não, como é que eu digo, da sociedade, dos movimentos sociais. Qual a possibilidade ou qual a possibilidade de fazer isso daí? Como construir o socialismo sem que haja, de fato, um enfrentamento com os meios de comunicação. Eu vou deixar com você, Mídia, ok? Mas não estamos falando de criar alternativa de comunicação para que a gente esteja inserido nas redes. Nas redes já foi faz tempo, pessoal. A gente tem que ser das redes. A gente tem que ser a imagem e a semelhança da rede. A gente tem que se organizar como a rede se organiza. E eu vou distribuir um papel da Dilma no segundo turno, falou, nós ganha, ou o capitalismo, o capeta, vai destruir nosso trabalho, e a pessoa vem me xinga dizendo que a Dilma é isso, a Dilma é aquilo, o PT é aquilo. Não só realizar mais um evento de debates no interior do PT, isso é importante, mas e sair de lá forjando uma nova estratégia e um novo debate programático para enfrentar esse novo período acirrado da luta de classes. E, finalmente, a pergunta. Todos os expositores aqui, de uma maneira ou de outra, fizeram referência ao acúmulo de forças que é necessário para superarmos o neoliberalismo e para construirmos o socialismo no Brasil. O acúmulo de forças tem uma dimensão bastante apontada aqui, que é da disputa de valores, da disputa de hegemonia, né, da disputa ideológica. Mas, como sabemos, essa disputa não se dá de maneira abstrata. Ela se relaciona diretamente com condições objetivas, estruturais.
ela se relaciona diretamente com aquilo que também apontaram os expositores, Concluindo. e que eu vou chamar aqui de uma, para dialogar com o que disse o Emir, com uma democratização da riqueza e do poder, uma democratização efetiva da riqueza e do poder, ou uma transferência da riqueza e do poder da esfera do mercado para a esfera pública, ou, se quisermos colocar em termos classistas, das forças do capital para as forças do trabalho. Bom, acúmulo de forças pressupõe estratégia, como bem disse o Raul. Nós temos que enfrentá-lo, porque ou nós debatemos a estratégia de acúmulo de forças, ou nós não saímos da posição que estamos atualmente. Certamente o problema da comunicação é um problema que a gente já tem colocado. O Gilberto sabe, eu conheci o Gilberto Carvalho quando nós fomos derrotados em 89, e o companheiro Tadeu de Pietro fomos levar um documento para ele, para o Perseu Abramo, dizendo que a questão da comunicação era estratégica para o nosso projeto. Eu acho que essa coisa está colocada para a gente de uma forma absolutamente clara. Se a gente não enfrentar a questão da comunicação, a gente realmente não vai avançar. Nós temos que despertar essa militância e não a gente vê essas convocações que foram feitas aí para essas manifestações, esse convescote de rico aí na Paulista, entendeu? Que nos deixaram... É uma vergonha que a Paulista esteja sendo ocupada dessa maneira. Que deu os black blocs. Onde é que foram parar os black blocs? Entendeu? Gente, nós temos que reagir. E a forma de reagir... Eu não me conformei de ver o companheiro... O nosso companheiro tesoureiro, Vacari, humilhado da maneira que eu me senti humilhado como ele. Nós não podemos aceitar isso, gente. Não podemos. Em suma, olha, eu realmente não posso acreditar que a gente tenha que viver de novo o pânico e o pavor que a gente teve em 64. Nós já avançamos demais e não podemos recuar. E nessa questão de que as mudanças que nós propusemos ao país não podem ser apenas baseadas no que o orçamento suporta, mas é preciso mexer nas estruturas, e isso é uma coisa fundamental. Que essa questão dos meios de comunicação é vital para a gente poder fazer a disputa de hegemonia de maneira correta no país. E, finalmente, a gente lembrar que a opinião pública, ela, por vezes, ela chancela aventuras autoritárias, não só no Brasil, mas em muitos cantos, não é? Vamos lembrar que os americanos, depois do 11 de setembro, os estadunidenses, depois do 11 de setembro, eles toleraram e apoiaram a tortura para obter confissões. E nós vamos discutir depois como é que vamos resolver o déficit na contabilidade. Não vamos entrar na cantilena de cá, não, tem que ter superávit primário. Mas quem é que inventou a tese do superávit primário, pelo amor de Deus? Quer dizer, essa política não é nossa. E nós temos direito, a CUT tem o direito, o movimento social tem o direito de dizer, olha, isso não é a nossa política. Nós queremos que o nosso governo mude. Ponto. Então, duas coisas estruturais, essenciais, né? Democratização do processo eleitoral através de financiamento público, democratização dos meios de comunicação, nós ficamos estagnados. E a querida companheira Dilma herdou uma formulação da época da ditadura que não vale para a democracia. Eu prefiro uma imprensa que grite a uma imprensa calada. Isso é a alternativa na época da ditadura. Nós perdemos na opinião pública, ganhamos na política social. Nós somos salvos pelo Acre, pelo fuso horário do Acre, dos ataques ao coração, de não ter visto aquele acompanhamento da eleição. Começo da eleição, grandes centros urbanos, centro-sul, 2/3 a 1/3. O Aécio teve 51 milhões de votos. Quanta gente de povo, não digo só beneficiário, povo, classes trabalhadoras e tal, votou no Aécio, uma candidatura de merda. Qual é o apelo que tinha? Então, nossa política é uma visão tecnocrática que acha, eu vou fazer bem para o povo, e fizemos muito bem para o povo, ele vai tomar consciência automaticamente. Não leu Gramsci, não leu Maquiavel. Esse governo não tem o direito de ser massacrado, porque vai colocar em risco um projeto que veio de antes, vai continuar, foi construído pelo Lula, pelo PT, pelas forças populares, nós não podemos correr esse risco. Nós fomos incapazes de construir um Congresso mais progressista, estamos longe de ter maioria de esquerda. Dolorosamente nós temos que ganhar o PMDB, senão o PSDB ganha o PMDB. É duro,
É duro, mas é a realidade da governabilidade imediata, sem a qual o Lula teria caído até em 2005. Preciso lembrar que o Lula tinha 30 e poucos % de votos. Lula nunca foi primeiro lugar, até que o Serra desestruturou a candidatura do Ciro Gomes, e o decisivo foi saber quem ganhava os votos do Ciro Gomes. E como é que nós ganhamos? Com a carta aos brasileiros de Lulinha, paz e amor. Onde os meios de comunicação chegaram menos, porque a política social foi transformação inquestionável, no Nordeste nós ganhamos, de longe. Agora, onde tinha formação da opinião pública, nós perdemos. Quando o Renan fala no Senado não passa, quando o PSDB retrocede, mostra que mesmo com o Congresso reacionário, com mobilização popular, os caras sentem o baque. Percebe que as suas bases também, e vão ficar com a pecha de ter terceirizado, com aquilo que a gente conseguiu socializar. Ganha menos, trabalha mais, e 8 de cada 10 acidentes de trabalho tem a ver com terceirização. Isso é muito importante. Retoma a coisa de classe, a política para a juventude. Não quero subestimar nossos companheiros de dirigentes políticos. Todos os temas fundamentais da juventude, ou o governo não leva em conta, ou é contra. Quer dizer, de tal maneira que recebemos a fubecada de junho de 2013. Nós não temos um trabalho, um apoio forte dos intelectuais e dos jovens. Os jovens são fundamentais. Os intelectuais não são fundamentais. Fundamental é a reflexão teórica. A militância pode fazer. Com a questão dos movimentos sociais, o Partido Comunista Italiano tinha um esquema, que era ter uma lista de candidatos independentes dentro do partido. O cara não precisava entrar para o partido, mas podia ser candidato. O cara não tinha ideologia exatamente, não obedecia exatamente à disciplina, mas abrir uma quantidade de vagas de candidaturas, porque nós não vamos mudar o Congresso com as candidaturas atuais, mesmo com financiamento público. O movimento popular tem que ter as suas bancadas. Cadê? Lá tem o lobby da educação privada. Cadê a bancada da educação pública? Nós só vamos mudar o Congresso se a gente tiver eleições não apenas de membros do PT como tal. Pode entrar o PT ou não, mas tem que ser do movimento social com candidaturas próprias, independentes, etc. Eu acho que é isso que dá. A ideia de voltar às origens, né? Ou aquele PT que nós todos aqui dormimos tranquilo no travesseiro, mas não ganhávamos nunca. Mas o Lula foi o arquiteto genial desses acordos que viabilizaram o que a gente tem, que agora estão desfeitos. Um acordo com o PMDB, trazendo para cá, e um acordo com o setor empresarial para investir. O Lula entrou na parada e está recompondo a aliança com o PMDB. Agora, a aliança com o empresariado é mais complicada porque nós estamos aumentando a taxa de juros. Como é que a gente vai falar invista em cimento se ele ganha mais na taxa de juros?